boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu estava meditando hoje numa coisa que eu fiz hoje cedo. Eu ganhei umas raízes, né, de açafrão da terra, cúrcuma, e eu peguei as raízes, estavam todas sujas, cheinha de barro. Eu lavei elas, eu escovei elas. Depois que elas estavam todas limpas, eu coloquei ela ao sol para secar. Passando umas 2 horas, eu peguei aquelas raízes, cortei uma por uma, tirei toda a sujeira que ainda restava nelas, coloquei no processador e ali comecei a processar. Demorou muito para processar essas raízes de cúrcuma para fazer o açafrão puro. Minhas mãos ficou todas amarelas. Eu não coloquei luvas. E depois que eu triturei tudo, eu coloquei no forno para desidratar. Ainda está lá no forno desidratando. E depois eu vou triturar elas, fazer ela ficar uma farinha, né? Para poder estar usando. E isso me fez meditar. Que muitas das vezes nós queremos as coisas boas, rápidas. Porque se você for no mercado, você acha cúrcuma, açafrão, mas é muito difícil você achar um açafrão puro. Eles vendem, eu já fiz teste, eles colocam farinha, colocam tanta coisa. Então você não come um açafrão puro. E como esse foi plantado na roça, sem agrotóxico, isso para mim era uma preciosidade, porque em tudo eu uso açafrão. E para fazer esse açafrão deu muito trabalho. Aí eu fiquei meditando nos processos da vida. A vida é cheia de processos. Muitas das vezes nós queremos as coisas prontas. E eu vou te contar, amado, coisas boas nunca fica pronto com o estalar dos dedos, porque nós não iríamos dar valor. Coisas preciosas, coisas boas, existe um processo para você chegar até o fim. Assim são as bênçãos do Senhor. Nós queremos bênção, queremos ser abençoados, mas não queremos o processo. Por quê? Porque o processo, ele dá trabalho, o processo dói, porque deu trabalho. Para chegar ao ponto de ter uma cúrcuma boa, de ótima qualidade na minha casa, para mim, para os meus filhos, minha neta, eu precisei dispensar muito trabalho. E cada etapa, processos. Primeiro, você colhe na terra, depois você lava, depois você escova, depois você põe ao sol, depois do sol você tem que triturar, depois de triturado você coloca no forno ou em algum desidratador se você tiver. E depois, por último, você vai de novo triturar, bater no liquidificador para virar uma farinha. Aí sim, você tem uma ótima cúrcuma de ótima qualidade, um ótimo açafrão, sem mistura, sem nada, um açafrão puríssimo. Assim Deus faz conosco. Por isso eu estava meditando. Ele não pega nós para trabalhar de qualquer jeito na obra dele, porque não vai dar certo, não vai sair perfeito. Então nós temos que passar sim por processos, e processos muitas das vezes dolorosos. Não, a gente não fica pronto de uma hora para outra. Nós temos que seguir sim os processos da vida, igual uma borboleta. Uma borboleta, para ela se tornar aquela borboleta linda voando, primeiro ela vira uma largata, depois ela entra num casulo, ela fica lá naquele casulo sozinha, isolada, depois, passando o tempo certo, determinado, ela vira uma linda borboleta. Assim é a nossa vida. Não pule processos, porque não vai dar certo. Ainda que processos
seja doloroso, ainda que o processo seja demorado, mas não pule, porque no final vai ser uma bênção, no final você vai ser um instrumento de Deus usado por Ele perfeitamente, sem mistura nenhuma. Vai ser usado como uma joia preciosa, mas não pule os processos. Beijo a todos e medita nessa palavra, na graça e na paz do Senhor Jesus.